Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada nos municípios de Capão da Canoa, Torres, Gramado, Canela, Canoas, São Leopoldo, região carbonífera e sul de Porto Alegre. Também no canal 6 da NET Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Vitor Ilha, ele que é o responsável pela vigilância sanitária no município de Tramandaí. E a vigilância sanitária tem tido muito trabalho na questão da vacinação. Vitor Ilha, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. A vacinação e suas campanhas múltiplas faz com que as pessoas tenham que levar, principalmente os seus filhos, para tomarem a vacina. Mas está havendo uma certa resistência de algumas famílias e uma preocupação muito grande do setor. Como é que está o trabalho de vacinação no município de Tramandaí nas mais diversas doenças que ela previne? Muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, de estarmos aqui estreando na TV Nativos, podendo estar explicando para a população e um pouco do nosso trabalho, do que tem sido feito, das nossas campanhas, E nós estamos aí desde agosto, já se passam aí mais de 60 dias, chegando quase a 90 dias de uma campanha de multivacinação de diversas vacinas, fazendo uma busca ativa da população daquelas vacinas que foram esquecidas, vacinas do sarampo e também da poliomielite, uma doença que já tinha sido erradicada lá em 94, onde nós tínhamos ganhado o segundo certificado de erradicação da doença, e infelizmente agora nesse mês de outubro tivemos a notícia do primeiro caso lá no Pará, do caso da volta da poliomielite. Para nós, algo bem catastrófico, bem grave, e que nos dá um alerta para as demais doenças que eram erradicadas e estão aí acenando, sinalizando com este retorno. Para nós é muito grave, e por isso a gente vem realizando diversas campanhas de conscientização, diversas campanhas de busca ativa da população. A Secretaria de Saúde de Tramandaí tem se mobilizado junto à atenção básica, as equipes de vigilância em saúde, os agentes de endemias, os agentes de saúde, para fazer com que a população vá até as salas de vacina. E nós fomos pioneiros no Litoral Norte, até no estado do Rio Grande do Sul, uma estratégia que nós lançamos aqui em agosto, que foi levar uma sala de vacina até as nossas escolas de educação infantil, depois para as escolas de ensino fundamental e até as escolas de ensino médio do estado, localizadas no município. Percorremos aí mais de 16 escolas, mais de 12 escolas de educação infantil, e vacinamos milhares de crianças. Mas ainda assim, estão faltando centenas de crianças para tomar aquelas 2 gotinhas da poliomielite. Seguimos realizando esta campanha até o dia 22 de outubro, com diversas unidades ainda até com turno estendido, aberturas em sábado, para tentar alcançar o maior público possível. Os agentes os nossos profissionais de saúde estão se esmerando, são heróis passamos por uma pandemia e agora a gente está no combate a essas doenças que já existiam no nosso país, e estavam erradicadas, mas estão com um sinal de alerta de retorno. Então, para nós, é gratificante poder estar aqui explanando um pouco do que tem sido feito, mas principalmente divulgando para as pessoas e conscientizando da importância das vacinas, porque vacina salva vida, vacina é prevenção de saúde. Como você próprio falou, as metas de vacinação elas não estão sendo atingidas. Você focou na questão da poliomielite, a paralisia infantil, mas existem as outras vacinas que previnem as doenças como o sarampo, a vacina BCG, enfim, essa para as crianças e outras mais. O que você acredita este aspecto desta baixa procura das vacinas nestes 2 a 3 últimos anos?
Bom, o que a gente vê, para se ter até um estudo de caso, que a gente pode fazer um comparativo, durante a pandemia, logo que lançamos a vacinação, a gente teve uma procura muito ativa pela população por aquela dose de vacina, e as faixas etárias eram gradativas e a população numa ansiedade por tomar sua primeira dose. Por quê? Porque a doença estava ativa, a doença estava presente no seu seio familiar, pessoas próximas tinham essas doenças. Então, aquilo os levava a ter essa ânsia por tomar as vacinas. Automaticamente, quando foi baixando os índices, os gráficos diminuíam os números de casos, aquela procura se diminuía. E isso se dá ao longo dos anos, quando a gente não tem uma divulgação, não tem uma campanha muito massiva, onde a população veja aquela doença no seu seio familiar, veja no seu entorno, no seu ciclo de convivência, essas doenças. Então, com isso, elas se tornam um esquecimento e muitas vezes se tornam naquelas histórias tipo, isso já passou, não precisa mais tomar esta vacina. E aí vem desde medo de agulha, vem de movimentos anti-vacinas, tudo se torna motivos para não se tomar a vacina. Mas quando nós estamos ainda nos adultos, as pessoas que têm consciência, tipo, eu não tomei, eu estou colocando a minha vida em risco, eu não estou fazendo da prevenção, ok. Mas quando a gente vem para dentro da esfera das crianças, onde está previsto no ECA o direito à vacina, o direito à saúde nas crianças, lá no artigo 14, que ele torna como obrigatória a vacinação, essas vacinas que estão no calendário. Então, é importante que nossos governantes, nossos profissionais sigam conscientizando essa população da importância da vacinação. E quando a gente diz, não é só a vacina da polio, é a vacina do tétano, é a vacina do sarampo, é a BCG, é hepatite B, febre amarela, diversas vacinas que estão no nosso calendário. Nós estamos agora para iniciar na próxima segunda-feira, no dia 25 de outubro, a campanha da HPV para as nossas adolescentes, que vamos estar também nas unidades de saúde, essa nossa unidade móvel, que é um trailer que a Secretaria de Saúde dispõe junto da Vigilância em Saúde. Vamos estar deslocando nas escolas justamente para pegar aqueles adolescentes de 12 a 14 anos para fazer a vacina da HPV. É uma vacina muito importante para as meninas, previne o câncer de colo de útero. Então, vamos continuar com esse segmento de facilitar o acesso para não criar justificativa para não se tomar as vacinas. Agora, em relação a esta unidade móvel e durante este ano, observando as ações dela nos bairros e nas escolas, o que nós constatamos foi que quando ela chega nos locais, a população abre os olhos e parte dela se dirige a esta unidade móvel. Ela tem dado um bom resultado? Bom, a gente tinha um projeto que tinha se iniciado em 2017, que era justamente levar os serviços de saúde, aproximá-los da comunidade ao máximo possível. Realizamos um projeto que a gente tem, que é o Vigilância em Ação, onde ele leva não só a sala de vacinação, ele leva outros serviços, atendimentos de enfermagem, odontológicos, a gente leva também palestras de assistência, entre outros serviços que atraem também. Nós temos parceiros como SESC, Rotary, são diversos parceiros que estão junto conosco para tentar atrair o máximo de pessoas. A gente retomou agora pós-pandemia e já realizamos em alguns bairros. E ele surte um efeito, pois quando tu leva este serviço até a comunidade, tu facilita este acesso, tu tem um engajamento maior da população. E geralmente quando a gente faz, previamente é anunciado naquela comunidade, a gente já tem uma espera pelaquela população e muitas vezes essa unidade fica próxima a uma unidade de saúde, mas mesmo assim as pessoas se deslocam à unidade móvel e não à unidade de saúde. Muitas vezes porque em ações assim se tem um acolhimento maior, que é o que a gente vem falando, e a Secretaria de Saúde, a gestão, ela vem tentando agora, a gente iniciou uma tomada de palestras em todas as unidades, que é tentar fomentar o acolhimento dentro das unidades, com que aquele paciente que se deslocou até uma unidade, muitas vezes pegou chuva, pegou um outro tipo de transporte, ele consiga chegar naquela unidade e ser acolhido. Por mais que o problema dele não seja sanado, ele seja direcionado de forma correta e que ele saia de lá satisfeito
e que ele tenha no seu consciente que ele foi bem atendido. Então a gente tem isso nas unidades móveis e a gente agora começou um trabalho do Luciano Saltiel, começou a realizar também nas unidades, né, da atenção básica. Já diversas palestras foram realizadas e é um trabalho contínuo, né? Não é um trabalho só do agora. A gente quer fazer diversos ciclos de palestras para a gente conseguir capacitar ao máximo os nossos profissionais para receber a população. Você me confidenciava, antes de iniciarmos o nosso programa, que a Vigilância Sanitária ela faz visitas domiciliares levando a vacina para as famílias, mas que em alguns casos os pais são relutantes, por diversos motivos, em conceder que o filho tome a vacina. Qual é o sentimento de vocês quando há o fracasso na tentativa de vacinar uma criança? Bom, automaticamente quando a gente iniciou o trabalho da campanha de multivacinação e a gente via o esmero dos profissionais junto às salas de vacina com turno estendido, o trailer móvel em frente à escola e a gente esperando um grande público de vacinação, a gente foi acolhido, muitas pessoas foram em busca, mas ainda assim não era o número que nós esperávamos. Estávamos ainda com um déficit muito grande. Então resolvemos uma estratégia junto aos agentes de saúde, os agentes de endemias, e aqui eu parabenizo a todos eles que realizaram uma busca ativa, fizeram delimitações de áreas que não são cobertas pelo município, pelos programas, e fomos de porta em porta, um veículo da saúde, um técnico de enfermagem, com uma ao estilo antigo, com uma caixinha de isopor, ali, claro, aquela vacina bem acondicionada, em temperatura, batemos de porta em porta. Diversas famílias nos acolheram, receberam, ficaram lisonjeadas com aquele profissional que foi até a sua casa e realizou aquelas 2 gotinhas, realizou uma outra vacina, mas a gente ainda assim eram recebidos em algumas residências com a negativa da população. E isso acabava frustrando aquele profissional que se deslocou do seu trabalho, estava caminhando debaixo do sol para levar um item tão importante para a saúde da população, para a prevenção, para a promoção da saúde, e aquela pessoa, por muitas vezes um paradigma das vacinas que foi criado durante a pandemia, dúvidas sobre laboratórios, e infelizmente aqueles profissionais batiam, insistiam muitas vezes, por diversas vezes, tentando justificar junto àquele pai, àquela mãe, da importância da vacina para aquela criança. Mas, infelizmente, nem todos os casos foram reversos e realmente o profissional voltava frustrado para dentro da sua unidade. E a gente vem tentando, seguimos fazendo, obviamente, e a gente, quando o profissional de saúde, ele se coloca, veste aquele jaleco branco, ele se compromete com a vida do próximo, né? E então, nós, muitas vezes, nos reuníamos, nos acolhíamos e retomávamos para o nosso trabalho para seguirmos. Porque a nossa meta, nós temos estipulado via nível central uma meta, mas principalmente o intuito é vacinar o maior número de pessoas. Tramandaí, durante a pandemia, realizou mais de 150 mil doses de vacinas, realizamos diversos mutirões, oportunizamos, e a gente segue em reunião quando o pessoal questionava, estamos tentando e não estamos conseguindo. A frase sempre foi, vamos oportunizar ao máximo possível e vamos facilitar ao máximo o acesso, para que não se criem justificativas de que não fiz porque não estava acessível para mim. Então a gente segue trabalhando. Agora, a sua equipe passou por uma experiência muito intensa, que foi a questão da Covid-19. A chegada da vacina, e eu lá estava, quando chegou a vacina em Tramandaí, as primeiras pessoas a serem vacinadas. Como é que foi essa experiência de levar essa esperança para pessoas num momento tão difícil, as pessoas aguardando a primeira dose, aguardando a segunda dose e toda a logística que vocês tiveram que fazer para proporcionar esta prevenção, inclusive com investimentos na compra de diversos equipamentos para acondicionar este material? Bom, Sandro, um aspecto que a gente tem que relevar e levar em consideração, nós assim que assumimos em 2017,
diversos projetos foram traçados. Dentre ele, um dos principais foi a criação do Centro Municipal de Vigilância em Saúde, que ele hoje abriga todas as vigilâncias, né? E dentre elas, uma das principais, que é a vigilância epidemiológica, e ela é responsável pelas imunizações do município. Um dos principais projetos da vigilância epidemiológica naquele momento era justamente a ampliação das nossas salas de vacinas. O município de Tramandaí, pelo IBGE, com mais de 51 mil habitantes, nós tínhamos apenas 4 salas, né, distribuídas entre os bairros do município. E nós começamos ali, automaticamente, além de ampliar, a qualificar a infraestrutura que estava ali. Foram comprados equipamentos, qualificação dos profissionais e ampliação das nossas salas, hoje a gente chegando aí até 7 salas de vacina no município. E um dos principais equipamentos comprados foram as câmeras frigoríficas, que elas têm uma capacidade de duração, uma bateria, de até 72 horas. Com isso, a gente fez com que não se perdesse mais insumos nas oscilações de luz, quando tem as tempestades que acabavam ficando num período sem energia, as unidades de saúde, aquelas quantitativos de vacinas que estavam em geladeiras iriam tudo fora. Então a gente conseguiu equipar e estruturar o nosso serviço. De longe pensávamos que em algum momento teríamos a pandemia. Em reunião junto à equipe, na última quinzena, estávamos debatendo justamente isso, que o setor ele acabou se estruturando sem saber que estávamos esperando uma pandemia, mas que isso tudo acabou nos auxiliando neste combate. A vigilância ficou responsável por liderar este combate no primeiro momento, onde a gente criou uma das estratégias que foi depois base para diversos outros municípios no estado, que foi a de visita domiciliar, criamos canais de atendimentos e criamos também diversas campanhas assim que iniciou a vacinação, que foi quando a gente já tinha diversas pessoas no município contaminadas, diversas perdas, né, de pessoas queridas, familiares, e nós vimos a necessidade de uma luz de esperança. Me lembro como se fosse de hoje, dessa cena de nós indo buscar na 18ª Coordenadoria de Saúde, em Osório, os insumos de vacina. Me lembro da cena onde nós estávamos com todos os nossos vacinadores, né, enfileirados para tomar a sua primeira vacina, onde a gente teve ali um técnico de enfermagem, teve um médico, né, os profissionais da frente da Covid que estavam na frente de trabalho. Então, para nós, foi uma grande experiência, onde nós tivemos que pegar toda a parte técnica, reformulá-la e buscar mecanismos lá no passado, daquelas multivacinações, onde a gente ia de encontro à população, onde a gente teve que fazer drives de vacinação, tivemos que realizar mutirões de vacinação em ginásios, para tentar vacinar o maior número de pessoas em um mais curto período de tempo, pois a gente sabia que o único mecanismo para travar o avanço da doença era nós vacinarmos o maior número de pessoas em um curto prazo, fazer uma barreira, que é o que hoje as campanhas, hoje não, na real se realiza há muitos anos com a campanha da poliomielite, do sarampo, né, que se faziam uma vacinação de um público maior, num curto período de tempo, para se barrar o avanço da doença. E a gente vem fazendo isso e nós retomamos esse serviço, foi um aprendizado muito grande para nós, uma experiência para todos os profissionais que estavam ali naquele combate. E a vacinação foi crucial, pois nós começamos a baixar gradativamente as idades, vacinamos os vovôs, a alegria que era deles chegando junto com os veículos nos drives, e a técnica de enfermagem vinha com a vacina, eles olhavam, tu via esperança naqueles olhares, né? E os profissionais ganhavam fôlego para seguir trabalhando. Foram vacinados mais de 150 mil doses, então são muitas doses para um município de 51 mil habitantes. Nós tínhamos naquele período uma grande população flutuante que estava fazendo o seu isolamento no litoral norte. Todas as ações não foram particulares de Tramandaí, foram ações do litoral norte, onde nós tínhamos uma expectativa de ter mais de 75 mil pessoas habitando
ao litoral e estavam ali querendo aquele insumo. E a vacina, por um direito de todos, né, de portas abertas pelo SUS, nós estávamos tentando atender a toda a população. Pleiteávamos junto, eu, secretário de saúde, ao Estado, o maior número de doses. Muitas vezes vinha para o município um quantitativo e ia lá para a Serra, onde não tinha tantas pessoas, iria um quantitativo maior. Então a gente teve que fazer este mecanismo e o principal, a campanha ela foi se ajustando conforme ela seguia. Nós tínhamos que não existia, como nós tínhamos falado antes, uma receita do bolo, não existia uma fórmula pronta. Nós estávamos ali, ao mesmo tempo, conforme as especificidades, conforme as situações iam ocorrendo, nós tínhamos que modificar a estratégia. Nós começamos com diversos drives, modificamos para depois fomos para um ginásio onde a gente viu que era melhor acomodado para a população, a gente conseguia dar mais facilidade a esse acesso, concentrar um número maior de vacinadores. Então para nós foi uma grande experiência e que serviu para as estratégias que são utilizadas hoje. E a gente vê já um aceno do nível central, do SEBS, da parte técnica, que essas campanhas elas têm que se modificar, porque a população hoje ela está resistente àqueles mecanismos de sala de vacina, com o horário certinho, porque as pessoas elas querem facilidade no acesso. Agora é importante salientar um detalhe que você frisou muito bem, mas para explicar ao nosso telespectador, em relação à quantidade de vacinas recebidas pelos municípios. O Estado ele envia as vacinas conforme o número de habitantes. Entretanto, no litoral norte nós sabemos que há uma defasagem da contagem do IBGE e isto será agora com o censo corrigido, mas na realidade nós temos um número muito maior de pessoas que a estimativa do IBGE dá anualmente, e isso criou essa disparidade na questão da quantidade de vacinas que sempre ficou abaixo do esperado. Isso. Os números que, para comparativo, onde foram utilizados por diversos secretários, prefeitos, no norte mesmo, muitas vezes pleiteando, eram a arrecadação de lixo, que nós estávamos com um quantitativo de peso semelhante ao da temporada de veraneio, consumo de eletricidade, o consumo de água no município, e aí a gente via as portas de entrada das nossas unidades com um quantitativo semelhante à temporada de veraneio. A população estava no litoral, claro que os técnicos do Estado muitas vezes não vislumbram desta forma e seguem uma sequência, como eu disse antes, de um protocolo por número de pessoas, de habitantes, mas a gente foi ajustando. Posteriormente a gente conseguia fazer solicitações diante do quantitativo que nós já vínhamos vacinando. Foi um trabalho realizado com muitas mãos, mas que deu um resultado. Hoje a gente segue a campanha de vacinação, estamos vacinando agora os bebês, né, na campanha da Covid. Já temos disponível no município de Tramandaí, no litoral norte, a 4ª dose para todas as faixas etárias acima de 18 anos. Então, assim, a campanha ela segue, a vacinação segue. O que ficou para nós foi uma grande experiência, uma experiência de estratégia a ser utilizada, e da mesma forma que a gente fala, uma campanha vacinal, nós estávamos ali criando uma estratégia quase que militar, numa estratégia de guerra, pois estávamos em meio a uma pandemia, tentando, junto com os técnicos, associar o que era bom para a população sem perder a qualidade técnica do serviço. Então a gente teve que criar diversos mecanismos para conseguir, e eu parabenizo a todos os vacinadores, os enfermeiros responsáveis pela campanha de vacinação, não só de Tramandaí, mas de todo o nosso litoral, do Rio Grande do Sul, que se esmeraram e realmente conseguiram vacinar uma grande parcela da população. E aí, com todas as suas dificuldades que foram criadas durante o caminho, mas conseguimos alcançar grande parte da nossa população. Eu tenho uma curiosidade em relação à questão das metas, voltando para as campanhas de multivacinação, saindo um pouquinho da Covid-19. Nós temos a caderneta de vacinação das crianças com uma série de vacinas. Para cada tipo de doença, há uma meta específica
ou a meta é universal dentro da carteira? E há pessoas que, por exemplo, vacinaram contra o sarampo e não vacinaram contra a poliomielite. Existe essa disparidade? Bom, a carteirinha vacinal, ela tem uma série de vacinas que são obrigatórias. E ela tem um calendário por faixas etárias. Então, a criança, logo que nasce, tem uma série de vacinas, depois dá uma pausa, mais uns anos, mais uma série de vacinas, e aí chega perto dos 4 ou 5 anos, mais uma série, dá uma pausa mais longa. Todas as vacinas, para o município, ele tem uma meta, que é um conjunto de vacinas por faixas etárias, que a gente tem que alcançar. A nossa meta é 95% da nossa população. Para se ter uma ideia da poliomielite, uma faixa de crianças até menores de 5 anos, que nós temos hoje, por cálculo do IBGE, em Tramandaí, é de 3.043 crianças. Então, eu tenho que atingir 95% deste quantitativo de crianças. A gente tem que buscar, e muitas vezes acontece, das crianças realizarem um grupo de vacinas e aqueles retornos que seriam, os pais acabam esquecendo, e quando passa esse prazo, a criança acaba não tomando mais essa vacina. Infelizmente. Então, por isso a gente sempre solicita, e é uma coisa que aconteceu durante a pandemia, foi o afastamento das salas de vacina das crianças, porque foi criado um decreto da não obrigatoriedade durante a pandemia da vacina. E agora ele retornou à obrigatoriedade e a gente vem reforçando. A nossa Secretaria de Educação já emitiu uma nota para todos os pais solicitando que tragam um certificado vacinal para ver se as carteirinhas estão atualizadas. Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com o responsável pela vigilância sanitária do município de Tramandaí, Vitor Ilha. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta. Hoje conversando com Vitor Ilha, ele que é o responsável pela vigilância sanitária em Tramandaí. E a vigilância sanitária tem um importante trabalho sendo desenvolvido, que é a questão da saúde animal. Ela mantém o canil municipal, que atende inúmeros animais diariamente. Vitor, como é que é o trabalho da vigilância em relação aos animais através do canil municipal? Bom, Sandro, é importante ressaltar que o canil municipal, claro, ele tem este nome fantasia, canil municipal, mas ela é de fato, é uma unidade de vigilância em zoonose. A vigilância sanitária, ela é responsável, junto com a vigilância ambiental em saúde, que é uma das vigilâncias localizadas no Centro Municipal de Vigilância e Saúde, responsável pelo controle de zoonose. Fazer com que o animal e o homem coabitem no mesmo ambiente, de forma sadia. Então, para nós, assim que assumimos em 2017, o canil municipal, nós
quando pegamos, nós tínhamos um paradigma de um depósito de animais, nós tivemos diversas ações onde o canil foi levado junto à patrã por animais estando debilitados ali, né, abrigados, e a gente vem tentando desmistificar, desfazer esse paradigma e também desfazer junto à comunidade que muitas pessoas pensam que hoje um animal andando na rua, este animal tem que ser recolhido e levado para algum local. Dificilmente qualquer município, qualquer prefeitura conseguirá um ambiente para abrigar todos os animais errantes, né? Então, o que a gente viu que era um dos principais mecanismos a realizar junto ao canil era um controle de natalidade. Então, a gente implantamos junto com o canil municipal um programa de castração totalmente gratuito, utilizando o espaço físico do canil municipal, pois lá a gente tinha sido inaugurado em 2015 um bloco cirúrgico, né? E aquele bloco cirúrgico ele acabava atendendo só os animais que eram recolhidos de rua, né? Nós tentamos colocar ainda em prática, tentar atender o maior número de população. O canil ele recebeu diversas revitalizações, tentando abrigar, expandimos o espaço para que não abrigar mais animais, mas sim dar maior comunidade àqueles animais que estavam ali abrigados. Iniciamos também algumas atividades junto a escolas para tentar a conscientização da população sobre o controle de natalidade e o cuidado do bem-estar animal, para a gente evitar a longo prazo aqueles maus tratos, o abandono dos animais errantes. Claro, o Tramandaí ainda está longe de um trabalho ideal, mas nós estamos com o norte e trabalhando rumo a isso. Então, para se ter uma ideia, após a implantação deste programa de castração, o município de Tramandaí hoje ele realiza uma média de 1.000 a 1.300 castrações anualmente, totalmente gratuitas, de pessoas que se inscrevem neste programa através de um link disponibilizado hoje na página da prefeitura, onde diz ali Canil Municipal. Qualquer cidadão de Tramandaí pode clicar e escrever ali, né? Tem um questionário onde a gente utiliza esse questionário para criar alguns filtros e também para a gente criar uma cronologia de quem vai ser atendido. A gente dá prioridade para as pessoas vinculadas a projetos sociais, pessoas de bairros mais vulneráveis, né? A gente tenta fazer um filtro dando acessibilidade àquelas pessoas que têm maior necessidade deste programa. Realizamos também, pois nós vimos uma problemática que era aquelas pessoas que têm amor aos seus animais, porque quando nós íamos atender uma situação de maus tratos, muitas vezes a Dona Maria, ela não estava fazendo aquilo ali de uma forma consciente, porque ela queria o mal do animal, mas sim, ela não tinha condições de ter o acesso ao médico veterinário, ao tratamento para aquele animal. Então a gente disponibilizou um veterinário para fazer esse atendimento de forma domiciliar. Iríamos na casa, prescrevíamos o medicamento e aquela pessoa acabava tratando esses animais. Diversos animais foram atendidos assim. A gente começou a criar um trabalho de cuidado, né, da saúde do animal. Muitas vezes as pessoas criavam, a vigilância sanitária criou o SUS animal. Nem é uma questão do SUS animal, é simplesmente a gente tinha um problema na nossa sociedade, nós tínhamos um problema dentro das comunidades e eles precisavam de uma solução. A solução não era nós abrirmos um campo e colocarmos todos os animais lá, até porque o orçamento da prefeitura não conseguiria a alimentação e sustentar todos esses animais. Então nós tínhamos que criar mecanismos para diminuir essa população de animais errantes, dando melhor qualidade de vida para aqueles animais. Para se ter uma ideia, é importante ressaltar que uma legislação de 2009 que fala sobre o animal de rua, que muitas pessoas às vezes ligam para nós no veraneio, o veranista, e aí tem aquele animalzinho onde tem lá na Praça da Coruja, tem aquele animalzinho lá na Perimetral, que tem uma casinha, ele tem uma coleira, ele é castrado, ele é monitorado, ele tem um tutor. Isso é permitido através de lei. Esses animais, que são animais acolhidos por uma comunidade, que eles têm um responsável por ele, então é importante ressaltar e principalmente é importante nós frisarmos para essa população que existe essa legislação e muitas pessoas, hoje nós temos em diversos pontos na cidade, são animais tutelados e animais que coabitam. Os animais, os cães principalmente, eles são territorialistas.
Então, dificilmente ele vai transitar do Parque dos Presidentes até a Portelinha. Ele vai acabar ficando naquele bairro. E quando tem alguém, um empresário, uma senhora que acolhe, dá alimento, ele vai ficar naquela região ali. Então, o que nós hoje realizamos? Realizamos a castração, nós realizamos um atendimento veterinário e queremos ainda mais ampliar esses tipos de serviço, dando facilidade para aquelas pessoas que não têm condições de fazer isso, né? E nós conseguimos aí dar melhor qualidade de vida para esses animais. Porque um animal sadio, ele evita o quê? A transmissão de zoonoses para o humano. E com isso, quando a gente elimina um pouco das transmissões de zoonose, a gente evita também o grande atendimento nas unidades básicas de saúde, daquela função do bicho de pé, muitas vezes da própria sarna, né? Dessas outras zoonoses que passam para o humano. Agora, a Vigilância Sanitária, também em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, ela realiza feiras de adoções de animais, principalmente filhotes. Como é que tem sido este trabalho? É um trabalho bacana e para nós bem satisfatório, e a gente realiza já semanalmente, e nós tínhamos parado durante a pandemia e retomamos agora, que é a vacinação, as campanhas de feira de adoção, ali na Praça da Tainha, todas as sextas-feiras. A população já tem essa data e este local, né, para quando quiser adotar um cãozinho. A gente está agora automaticamente criando outros mecanismos de acesso na página da Prefeitura, que foi atualizada recentemente. Também tem alguns animais em destaque, ali diz se é macho, é fêmea, para as adoções. O Departamento de Bem-Estar Animal, a partir de 2021, começou também a se engajar nos atendimentos veterinários. Agradeço a Dalma, a secretária Dalma, que vem também trabalhando. Era um departamento que não era tão atuante e hoje está atuando. Estão com um médico veterinário. Este está fazendo também um belíssimo trabalho de atendimento dos animais hoje em domiciliário. Foi onde a gente conseguiu separar os dois, em vez de ambos fazerem o mesmo serviço, nós conseguimos cada um em uma área para nós abrangermos o maior número de pessoas. Então eles realizam feiras juntamente, muitas vezes nas feiras de hortifruti, realizam feiras em frente à sua secretaria e realizam junto conosco, né, todas as sextas-feiras. Agora, a temporada de verão, a gente vai criar outros mecanismos junto ao SESC, na beira-mar, e tem muitos animais sendo adotados diretamente lá no canil, porque qualquer pessoa, em uma situação que a gente frisa muito, o canil municipal hoje ele é de portas abertas para toda a população para ir visitar os nossos animais. Agora, quais são os critérios para que se adote um cão através do canil municipal e aonde se localiza o canil? Bom, qualquer cidadão pode adotar um animalzinho do canil municipal, sendo de Tramandaí ou não. O que a gente pede hoje? Um comprovante de residência, para a gente saber que aquele cãozinho vai para aquele domicílio e depois, posterior, uma visita, se for necessário. Qualquer cidadão hoje pode adotar um canil, né, proveniente das nossas feiras de adoção. Os documentos necessários são documento de identificação, um comprovante de residência, para a gente posteriormente, se necessário, visitar este animal, né, e ver quais as condições que ele está hoje. A gente procura sempre, a gente faz um questionário socioeconômico para ver se aquela pessoa tem condições de abrigar. Pois um animal, ele é uma responsabilidade. E mais ainda, eu gosto de frisar que os animais não são objetos que podem ser descartados posteriormente. A adoção é um ato de amor. Então, automaticamente, quando eu adoto um animal, eu tenho que saber que, possivelmente, ele pode ter algumas particularidades. E se ele não se adaptar, eu tenho que procurar eu me adaptar àquele animal e não sequer simplesmente ir lá e descartá-lo. Mas hoje a gente está tendo diversas adoções, a população tem vindo de encontro ao canil municipal. O canil municipal ele está de portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 17 horas. Né? A equipe do canil municipal ela acolhe a população para tentar oportunizar ao máximo possível para aqueles animais abrigados que foram recolhidos de rua, eles ganhem um novo lar. Né? A gente tem um slogan que a gente vem fazendo uma campanha, né, e anualmente, que é: venha ao canil municipal conhecer o seu futuro melhor amigo. E realmente, quando as pessoas vão até lá,
não é a pessoa que adota um animalzinho, e pelo contrário, é um animal que acaba adotando aquela pessoa. E às vezes os animais, quando as pessoas percorrem o canil, um ou outro animal se destaca junto àquela pessoa porque tem uma empatia. Nós criamos algumas áreas no canil que tornam áreas de lazer para que as pessoas vão visitar e se sintam acolhidas ali. Então, para nós é bem gratificante quando a população vai lá e adota um animal. Para se ter uma ideia, hoje o canil está em torno de 180 a 200 animais abrigados e nós temos uma média de 140 animais que estão em possibilidade de adoção, que estão disponíveis para a população. Dificilmente a gente consegue divulgar todos esses animais. Então a gente convida que a população vá até lá e busque, né? Olhe, temos diversos animais de pequeno, médio, grande porte, de várias colorações, né? Mas o principal que todos eles têm é muito amor e muito carinho para dar para a população. Agora, onde é que fica o canil municipal? Qual o endereço, Vitor? O canil municipal, ele fica na estrada do Carraxi, o número é 600, mas assim, bem simplesinho, em direção, saindo de Tramandaí, em direção ao Osório. Quando tu passar o campus da URGS, tem uma placa do Desafio Jovem, tu entrando numa estradinha de terra, 60 metros, tem uma placa indicativa do canil municipal, estamos ali para receber. Parabenizo a equipe do canil, que atende diferente do horário, né, como eu disse anteriormente, a ideia é acolher a população e oportunizar essa adoção. Muitas pessoas questionam muitas vezes, por que não uma placa na beira de faixa, uma situação assim? Infelizmente, hoje, ainda tem uma parcela da população que não tem a consciência e abandona os seus animais. Infelizmente, o canil, como fica num local, uma localidade distante, acaba por diversas vezes sendo um local de abandono. E quando a gente identifica demais este local, as pessoas que têm uma ideia errada acabam se utilizando desse artifício para deixar os seus animais ali. Então a gente procura hoje divulgar o canil municipal, o local é de fácil acesso para toda a população, quem tem nos buscado, a gente tem indicado, né? Então eu convido a todos a visitar o canil. Agora, Vitor Ilha, cada vez mais os animais fazem parte da nossa família, sejam eles gatos, cães, enfim. E o desejo praticamente de toda uma população, isso no Brasil inteiro, é que esses animais tivessem o atendimento veterinário adequado por parte do poder público. Hoje, quando uma família, principalmente as famílias de mais baixa renda, necessitam de um atendimento veterinário do seu animal, eles têm que procurar praticamente em todos os municípios um veterinário particular. Mas em Tramandaí está sendo desenvolvido um projeto da Unidade Básica de Saúde Animal. Como é que surgiu este projeto e qual é o andamento dele no momento? Bom, Sandro, na real, este é um projeto que nós tínhamos idealizado em 2018. Conforme o nosso trabalho ia se estendendo junto ao canil municipal, nós víamos a necessidade da população, aquela população que realmente necessita, né, pessoal de baixa renda, ou aquela população que não tem as condições de levar um melhor atendimento ao seu animal, mas principalmente não tinha condições de levar até o canil. Nós estávamos oportunizando este atendimento, mas infelizmente não era toda a população que conseguia esse acesso por causa da distância, ser uma área rural. Então, nós estávamos querendo achar algum mecanismo que fosse. Nós iniciamos primeiramente com as consultas domiciliares, mas isso acabava o quê? O deslocamento, a forma que nós fazíamos, não conseguimos abranger o maior número de pessoas. Então nós idealizamos, fomos em busca a outros municípios, né, o que estava sendo feito lá fora. E então nós idealizamos, junto com toda a equipe técnica da Vigilância em Saúde, vamos buscar uma unidade básica de saúde animal dentro do município, dentro de um bairro, que seria hoje, que nós vamos instalar, que é o bairro São Francisco II, um bairro que fica centralizado dentro do nosso município, facilitando o acesso da população. Dentro disso, nós começamos passo a passo para que esse projeto pudesse sair do papel, mas principalmente que esse projeto pudesse se realizar e começar a atender a nossa demanda, que era tão grande.
e a gente vê, esse projeto foi em 2018, nós tínhamos uma realidade que nós atendíamos uma média de animais anualmente de máximo 1.000 animais. Hoje o canil municipal, entre castração e atendimentos veterinários, atende mais de 2.500 animais anualmente. Então, é um grande público, nós vemos ano a ano solicitando e a gestão vem atendendo, aumentando o nosso orçamento para atender cada vez mais. E o nosso foco é justamente aquelas pessoas que não conseguem o acesso e não têm condições de atendimento para esse animal. Para basicamente se resumir o que seria uma unidade básica de saúde animal, ele seria praticamente como uma unidade de atenção básica, hoje para humano, disponibilizada para os animais. O que ela vai fornecer ali? Teremos um veterinário para consultas, com hora marcada, atendimentos de urgência, onde a população vai se acomodar, vai levar o seu animal, vai pré-agendar. Nós teremos ali também um bloco cirúrgico para a realização das castrações, dos procedimentos cirúrgicos que hoje são diversos realizados no canil, desde amputação, limpeza de tímpanos, são de tártaros, são realizadas também cirurgias de mastectomia, que nós tiramos aqueles nódulos, câncer mamário das cadelas, a gente realiza, aqueles tumores nos animais. Fizemos tratamentos de TVT, que é uma doença venérica dos animais, que muitas vezes as pessoas ligam, olha, aconteceu alguma coisa com esse animal, ele está com a sua vulva inchada. A gente faz esses atendimentos, são feitos essas sessões e todos esses serviços vão ser ofertados de forma gratuita neste ambiente, que está sendo preparado com muito carinho, e a gente tem uma previsão de inauguração ainda para esse mês de dezembro, né, deste ano, de 2022, projeto aí que vem praticamente há quase 4 anos sendo formulado, né, e a gente tivemos uma pandemia que nos freou diversos projetos, mas a gente não esqueceu, pois a gente tem uma atenção muito grande junto aos grupos de proteção animal, que logo que a gente iniciou esse trabalho com a causa animal, nos reunimos e fomos questionar a quem realmente trabalhava diariamente com isso, quem fazia por amor, sem ganhar nada, né, de forma voluntária, quais eram os seus anseios. E um dos principais deles era o primeiro atendimento veterinário, o tratamento de algumas doenças, né, algumas zoonoses, e também uma ampliação de castrações, onde nós tivéssemos um maior número para tentar ao máximo diminuir essa população de animais errantes. E a gente vem trabalhando diariamente, buscando as alternativas, mas principalmente buscando mecanismos para que isso se concretizasse. Essa unidade básica de saúde animal, ela vai vir de encontro justamente a isso, facilitar o acesso e dar prioridade aos grupos de proteção animal para este atendimento, que realizam hoje diariamente esse serviço, de segunda a segunda, sem horário, né, para atendimento, e também para aquelas pessoas de baixa renda que não conseguem esse acesso. A gente não quer, é importante frisar isso, de forma alguma penalizar ou tirar o serviço das nossas empresas, competir de forma assim com as nossas empresas da cidade. Pelo contrário, o que a gente quer hoje é dar acesso àquelas pessoas que não conseguem este atendimento, mas têm o mesmo amor pelo animal, né, que são as pessoas dos nossos bairros mais vulneráveis, que são aquelas pessoas inscritas nos nossos programas sociais, né, que elas consigam dar um melhor atendimento aos seus animais. Agora, como é que se dará o financiamento desta unidade básica de saúde animal? Vocês trabalharam no sentido de buscar as informações junto ao Ministério da Saúde do funcionamento deste tipo de equipamento para a cidade? É importante até nós ressaltar isso. Hoje, não existe um financiamento a nível federal nem estadual para custear esses serviços de atendimento animal. E é importante nós batalharmos diariamente, conversarmos com os nossos gestores, conversarmos com os nossos agentes políticos da necessidade de se criar um financiamento para estas unidades. A gente vê muito hoje alguns financiamentos para castramóvel, vê alguns financiamentos para comprarmos um serviço para esses animais. Mas seria importante algo, algo de concreto que financiasse, né,
um serviço prolongado deste atendimento. Mais ou menos, Vitor, como funciona no posto de saúde, onde quando a pessoa dá entrada, a partir de que ele entrou no posto de saúde, há um financiamento através da ficha de atendimento, através dos curativos que são utilizados, do medicamento, das seringas, dos insumos. Cada equipamento utilizado, ele gera uma receita para o município. Sim. E é importante ressaltar que hoje o município, para se ter uma ideia, Tramandaí, o investimento financeiro dele em 2017 na causa animal era em torno de R$109 mil. E nós viemos gradativamente aumentando isso conforme a ampliação do nosso trabalho, conforme a agregação de mão de obra técnica qualificada. E hoje, Tramandaí, ele investe uma base de mais de R$600 mil somente na causa animal. E isso só dentro da vigilância em saúde. A gente não vai especificar aqui também o Departamento de Bem-Estar Animal, que também tem um orçamento vinculado para isso, junto ao seu fundo. Então, assim, Tramandaí vem galgando ano a ano, mas principalmente vem com um olhar do cuidado, vem com um olhar que a gente trabalhando a saúde animal, nós vamos estar trabalhando. É importante linkar estes dois. A saúde animal, ela está vinculada à saúde do homem, assim como a saúde do meio também está no homem. Nós temos que linkar esses três elos de saúde, que eles coabitem, coexistam de uma forma única. Então hoje a vigilância em saúde, ela trabalha justamente isso, que o animal, ele também leva a sua zoonose para o homem. Nós vamos trabalhar esse animal levando saúde a ele, para que ele não seja um vetor, mas principalmente que ele seja realmente o amigo do homem. E com isso a gente tem que criar esses mecanismos de atendimento. Não podemos botar uma venda nos olhos, pois sabemos a realidade do litoral norte, sabemos a realidade do nosso estado, do nosso país. Então é preciso nós termos um olhar, né, para esses animais que estão aí errantes em nossas ruas, estão em nossas comunidades, né, e muitas vezes jogados sem um atendimento de qualidade. E é o que a gente vai buscar e a gente quer. A gente vem trabalhando gradativamente isso e vamos agora nesta unidade dar este atendimento de qualidade. E é importante ressaltar que a gente está agora provavelmente indo para a Câmara, a criação dessa unidade, justamente para que nós consigamos vincular ela às nossas instituições de ensino, as instituições de ensino superior que tenham cursos de veterinárias, que eles consigam fazer seus estágios, consigam fazer trabalhos conveniados a nós, para a gente ampliar cada vez mais este atendimento. Agora, a questão da saúde animal e a questão dos animais, ela está, digamos assim, na moda. Não sei se na moda é bem o termo, mas há um carinho muito grande das pessoas para com a causa animal, mesmo aqueles que não têm animais. No município de Tramandaí existem algumas organizações não governamentais constituídas juridicamente, mas também grupos de pessoas que se dedicam à causa animal. Como é que é o relacionamento da vigilância sanitária com essas entidades e com esses grupos de pessoas? Já que trabalhando junto, com certeza o resultado será melhor. Bom, tem uma política de trabalho que a gente tem que somar trabalhos. Então, não podemos nunca dividir, né, e sempre somar. E automaticamente, quando a gente começou a gerir essa causa, como eu disse anteriormente, a gente foi em uma busca de trazer a opinião de quem trabalha diariamente com isso e principalmente se doa para isso, né, tem um amor maior. Então a gente hoje, muitas das nossas ações, antes delas acontecerem, elas são levadas à pauta para esses grupos. Hoje o município de Tramandaí, registrados, nós temos a Patra, Te Amo Bicho, nós temos o Grupo Gás, que faz um belíssimo trabalho lá na Zona Sul. Todos esses grupos são vinculados à causa animal e têm um trabalho, um olhar, e eles fazem, fora de horário de trabalho nosso, eles fazem muitas vezes aquele acolhimento que nós não conseguimos. É um braço a mais da gestão. Então nós hoje temos uma conversa diretamente com eles e também com outros protetores de forma individuais, pessoas simpatizantes da causa, né, que têm o interesse de fazer mais. Para se ter uma ideia, esta unidade basicamente
quase toda a reforma dela será juntamente com os próprios grupos de proteção animal que estão parceiros, né, e tem o principal interesse de que esse projeto ele realmente exista e aconteça. Então eles, automaticamente, quando a gente levou essa ideia, trouxe, eles se tornaram parceiros e estão nos auxiliando de forma braçal mesmo, né, com uma limpeza, com uma pintura, para que esse projeto ele não tenha um custo elevado e que esse custo que nós iríamos despender numa mão de obra, ele seja utilizado em compra de equipamentos, que ele seja de insumos para ampliar o nosso atendimento. Para finalizarmos, onde será localizada a Unidade Básica de Saúde Animal? Bom, a Unidade Básica de Saúde Animal, ela ficará no antigo posto São Francisco II. Ele é uma unidade estruturada para o atendimento, então ela precisou apenas algumas modificações para poder fazer esse acolhimento. Ela estava fechada há 2 anos, né, desde a inauguração do nosso posto Unidade Básica da Mário Tota. A Secretaria de Saúde disponibilizou para dentro da vigilância. É importante ressaltar que ela será um braço do canil e da vigilância, seria mais uma unidade, né, para esse atendimento. E esta localidade ela fica centralizada dentro do nosso município, dando acesso para todos os outros bairros. Bairro São Francisco I, bairro Parque dos Presidentes, bairro lá Jardim Atlântico, todos estarão, o bairro Indianópolis, centralizando e dando maior acesso e facilidade para dentro da comunidade. Quero tão logo estar convidando para nós poder estarmos lá na inauguração, né, e podemos estar disponibilizando e abrindo as portas para a nossa comunidade. Vitor Ilha, responsável pela Vigilância Sanitária de Tramandaí, nós agradecemos e muito que você tenha repassado o seu conhecimento aos nossos telespectadores. Obrigado, Sandro, mais uma vez. Um prazer estar aqui na TV Nativos, né? E quero estar muitas outras vezes para a gente poder levar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que nós temos feito junto da comunidade de Tramandaí e que nós possamos servir, né, de exemplos para outros municípios, para que eles também consigam trabalhar na causa animal, dentro da parte da vacinação, e que nós todos juntos consigamos fazer um belíssimo trabalho para o nosso litoral norte. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, desejando a você uma boa noite.